Olá, queridos. Pastor Carlos Dantas aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós temos uma convidada especial para a nossa entrevista de hoje. Ela é pastora aqui do Ministério Internacional Deus Forte. Temos a honra de receber a pastora Ediane conosco. A paz do Senhor, pastora. É uma honra receber você aqui. Que bom, que bom. Receba nossa gratidão, receba o carinho dos nossos ouvintes. A paz do Senhor. Paz, Senhor, pastor, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Que bom, pastora. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E eu percebi que você está acompanhado ali, né? Já da tua secretária, né? Isso. A Heloísa. Heloísa, beijo para você, querido. Um abraço, que Deus te abençoe, né? Maravilha. Queridos, curta, compartilhe, comente a programação, tá bom? Para que o algoritmo do YouTube e das outras plataformas entendam que esse conteúdo é importante e possa recomendar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Contamos com a sua participação, tá certo? Pastora, uma alegria receber aqui a pastora, mas para quem está te vendo pela primeira vez, né, para te conhecer melhor, fala um pouquinho, pastora, como é que como é que é a sua vida, você é casada, conta um pouquinho de você para os ouvintes te conhecerem melhor. Então, pastor Carlinhos, eu sou casada já quase há 20 anos, né? E tenho 20 anos, quase 20 então, anos, uma para a longa glória de data. Deus, né? Um casamento hoje perdurar tantos anos é a mão de Deus, né? O segredo de tudo, com certeza, é o Senhor, né? Então, eu tenho 2 filhas, né? E 20 anos aí de casado para a honra e glória do Senhor. Eu sei que seu esposo também é um homem de Deus, conheço Sim. ele, né? Um abraço, se estiver nos assistindo aí, pastor Everton, um grande abraço para você. É uma alegria poder falar com você, amém? Maravilha, já 20 anos é uma longa data, né? 20 Hoje em dia anos. os casamentos duram tão pouco, né? 3 anos, 2 anos, 5 anos no máximo, né? Qual é o Exato. segredo para um casamento longevo assim? Olha, pastor, com certeza é Jesus. Porque, assim, desde que eu conheci, né, o meu esposo, então já conheci ele estava afastado da presença do Senhor. E quando eu conheci ele estava numa avenida, no meio de uma briga, querendo matar um rapaz. Meu Deus do céu, no meio de uma No briga. meio de uma briga, para você ver como que Deus faz as coisas. E a gente estava nessa época, quase 20, há mais de 20 anos atrás, tinha-se na cidade onde eu morava avenidas onde as pessoas se juntavam, todo Certo. mundo ali, juntava os seus carros, e aquele som, ficava todo mundo dançando. E no meio desse tumulto de gente ali, ele se envolveu numa briga e estava querendo matar uma pessoa ali, saindo correndo, ele e umas gangues dele, porque nessa época ele bebia muito, era envolvido com droga. E eu conheci ele nessa época. Então, conheci ele, a gente começou a se conversar. E nisso eu já comecei a frequentar a casa, né, dos pais dele. Conheci a família dele, a minha sogra é evangélica, né? Ah, sim. Então, assim, a minha sogra foi uma mulher muito sábia, assim, para me levar para a igreja. Olha A minha só. sogra, ela disse para mim bem assim, uma palavra-chave que eu nunca esqueço. Ela falou assim: se você quer um homem fiel, que te ame, te respeite, leve ele para a igreja, porque assim ele nunca vai te trair. E eu, Olha só. ciumenta como eu era, eu falei, vou levar ele para a igreja, porque assim, eu não quero um homem que me traia. Sim. Então, assim, aí foi quando eu comecei a convidar ele para ir para a igreja. Aí eu pensei assim, não, ele vai, eu não quero me envolver, eu não quero ser crente, né? Porque eu não vim de uma família evangélica. Ah, Aí sim. comecei a ir para a igreja com ele, e então estou até hoje, né? Ele Aham. acabou se reconciliando com Jesus, e eu me batizei antes mesmo de me casar. E assim, é a mão de Deus, assim, não dizer que o casamento foi fácil nesses 20 anos, não foi. A gente teve vários atritos, teve vários Sim. momentos difíceis, teve sim muito mais momentos bons, mas assim, para você superar os momentos difíceis é com Jesus, porque teve diversas vezes que eu quis voltar para trás, que eu quis desistir. Então, assim, eu já vim de uma família da minha mãe que teve vários casamentos, então às vezes o diabo ele quer repetir isso na nossa vida. Aquele ciclo passado que Isso, você viu acontecer na sua família, reproduzir contigo. exato. Então, Nossa. assim, o diabo sempre quis reproduzir, né, repetir isso na minha vida. E, assim, foi a mão de Deus, assim, eu falo que a gente nunca teve brigas por traições, por coisas, assim, sérias, mas às vezes uma briga boba, briga de casal, uma toalha que deixa ali, um ciúminho aqui, que vai desgastando, assim, o casamento. Principalmente no início do casamento, né? Exato. Então, assim, eu vi, assim, que até aqui, né, nesses 20 anos de casamento, assim, foi a mão de Deus, porque hoje eu olho para trás, quantas coisas a gente já enfrentou, quantas coisas a gente viveu para chegar até aqui. Não tem uma outra fórmula que não for Jesus. Foi a mão de Deus e é Ele. Sem Ele a gente desiste, sem Ele a gente abre mão, sem Ele a gente não tem forças para lutar pelo casamento. Porque Jesus, Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos dá força para continuar lutando, mesmo quando tudo diz que não. Né? A gente coloca nas mãos dele,
fala, não, Senhor, eu vou continuar, porque eu sei que foi o Senhor que me fez uma promessa, foi o Senhor que me deu uma família, então eu não vou abandonar, porque eu sei que quando você abandona, quando você volta para trás, decisões que são tomadas na nossa vida, ela reflete na vida das outras pessoas, dos nossos filhos. Então, uma decisão mal tomada não afeta só a mim e só o meu esposo, ele afeta os meus filhos também. Então, assim, a gente precisa aprender a lutar, colocar Jesus à frente e pedir para que ele nos dê estratégia, sabedoria, para que a gente não venha, às vezes, entregar nas mãos do diabo aquilo que ele quer. Interessante. E o teu esposo, Moébito, já era atleta naquela época ou não? Ele começou depois? Não, quando eu conheci ele, ele já lutava capoeira, ele já gostava Ele já era do meio. Já era do meio, já gostava bastante, já tinha ali o pessoal que ele já fazia, né? As coisas dele ali que ele gostava muito, mas quando eu conheci ele, ele era totalmente diferente. Quem vê ele antigamente, vê hoje, ele andava com as calçonas todo largado, uns boné virado para trás, uns colarzão. Ele era bem, assim, tinha um jeito bem maloqueiro de se dizer, né? Bem garotão, bem molecão. E assim, eu sempre me atraí por esse tipo de homem, sabe? Eu sempre gostava de homem que você olhava para ele e achava assim, que ele era um pouco bandido. Talvez um pouco ruim, porque isso me trazia dentro de mim, com as feridas, com as coisas a qual eu passei ali na minha infância, tudo. Então, isso trazia para mim uma segurança. Eu achava que um homem que talvez ele fosse uma pessoa, um traficante, uma pessoa que é temido pela sociedade, isso trazia para mim uma certa segurança. Então, eu me atraía. Eu não queria um homem que era certinho, que ia para a igreja. E, de repente, esse homem foi para a igreja, começou a ficar certinho e abandonou tudo aquilo para a honra e glória do Senhor. Bênção, como Deus faz, como, né, pastora? Faz. Que interessante, que lindo. Pastora, me permita, deixa eu entrar aqui algo que a pastora falou ali, que eu achei muito, muito importante, né? A questão do ciclo que a pastora viveu lá atrás. Até esses dias passados eu acabei ministrando alguma coisa assim na igreja, né? Uma pastora comentou que no ciclo da sua família acompanhou alguma coisa, como, por exemplo, pessoas que tinham mais que um casamento, né? E naturalmente que a gente cresce ali, a gente observa, a gente vê aquilo, né? E em alguns casos a gente até toma pra gente aquilo como verdade, né? Sim. E isso é a situação de várias pessoas, né? Não só a sua, mas de muitas pessoas, até pessoas que já frequentam a igreja, né? Que ainda trazem situações como essa que nós comentamos como verdade para a sua vida, né? Coisas do tipo, se o seu casamento não estiver bom, você já pode trocar de esposo, ao invés de consertar aquele casamento, ao invés de melhorar, né, aquele casamento, fechar as brechas, as arestas, é muito mais fácil trocar, é muito mais fácil sair. E como a pastora comentou no início ali, como é que foi, pastora? A senhora comenta um pouquinho com a gente, para a gente entender, para, de repente, essa ouvinte que está te acompanhando, que está vivendo alguma coisa parecida, né? Como sair desse ciclo, como mudar disso, né? Lógico que a pastora já falou que é Jesus, né? Mas a pastora consegue trazer um pouquinho mais para nós essa situação? Sim, pastora, assim, a minha mãe, quando ela se casou com meu pai, por não ter, talvez, ali, conhecimento da palavra, de não orar antes, buscar, porque hoje eu entendo que um casamento, ele tem que ser a base de oração, você tem que orar antes, pedir da parte do Senhor, né, porque para depois você não sofrer as consequências das suas escolhas. Então, assim, a minha mãe, ela se casou com meu pai, ela era muito nova, acredito que ela tinha uns 16 anos, e nesse casamento foram muitas brigas, muitos atritos. Meu pai batia na minha mãe. Eu tinha 3 anos e eu tenho reflexo de 3 anos de algumas coisas muito fortes que acontecia dentro da minha casa. Meu pai batendo na minha mãe, meu pai jogando a minha mãe pro lado de fora. Nossa. Meu pai algumas vezes trouxe amante para dentro de casa. E eu tenho alguns flashes, algumas coisas que eu ainda consigo... Episódios fortes. Fortes. Né? Então, alguns episódios fortes eu consigo me recordar. Apesar de ser bem nova, eu tinha acho que em torno de 3 anos. Sim. Então, assim, a minha mãe, depois de um tempo, né, separou do meu pai, depois... Eu já estava com 7 anos, ela casou de novo, aí separou novamente. Então, assim, a minha mãe veio de um ciclo de muito sofrimento. Então, assim, meu pai, por não ser um homem que conhecia a palavra, que seguia os caminhos do Senhor, então, assim, a minha mãe também não. Então, assim, a minha mãe veio de vários casamentos e separou do meu pai, casou novamente, depois ficou uns anos ali com esse parceiro dela, separou, aí veio um próximo casamento. Então, assim, eu vim crescendo e achando que, não deu certo, você larga. Eu achava que isso era normal.
Então eu via isso acontecer no meio dos meus parentes, das minhas tias. Então eu achava que isso era o normal, que a vida era assim. Então, assim, não deu certo, você fica um tempo, não deu certo, você... Trouxe aquilo para ti Eu trouxe, como verdade. tanto que eu entrei no meu casamento, mesmo já sendo convertida, conhecendo Jesus, eu achei que seria assim. Nossa. Eu achei assim, não deu certo. Eu lembro que logo no iniciozinho do meu casamento eu tinha uma brigazinha ali com o Everton, pequena de... Aí catei todas as minhas coisas e fui pra casa da minha mãe. Meu Deus. Aí eu lembro que a minha sogra é uma mulher, assim, muito de Deus, né? Foi ela que me levou pra igreja. E eu lembro que ela falou assim, a gente não pode ser assim, qualquer coisinha eu largo e vou embora. A gente tem que enfrentar as nossas lutas, a gente tem que superar as coisas que acontecem, porque casamento é assim, vida a dois não é fácil. Então, assim, eu vim nesse ciclo, vendo isso acontecer dentro da minha casa o tempo todo, eu achava que isso era normal. E quando a minha sogra me falou isso, isso ficou... martelando dentro de mim. Eu falei assim, Deus, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero vários casamentos. Quando eu casei lá atrás, eu sou conhecedora da palavra, eu disse que até que a morte nos separa. Então, eu não quero viver o mesmo ciclo da minha mãe. Então, assim, muitas das vezes, pastor, a gente precisa ter um pouco mais de determinação também, sabe? A gente precisa ser um pouco mais firme. Quando vem as lutas, a gente não retroceder. Então, o que acontece com muitas pessoas? Elas querem as coisas muito instantâneas. As coisas não acontecem, eu já largo, já abandono. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem as coisas para ontem, sabe? Elas não querem aguardar, não querem esperar a transformação, cura, libertação. Transformação tem um tempo, um processo. Não é as coisas do dia para a noite. Então, eu vim para o meu casamento com toda aquela bagagem. E como a pastora falou mesmo, a pastora já casou sendo convertida, já era convertida, mas ainda trazia consigo esse conceito de que se não desse certo, já separaria, né? Exato, foi exatamente assim. Apesar de ter pouco tempo ali, porque assim, eu me batizei e acho que eu acredito que uns 6 meses depois eu já me casei. Então, assim... A pastora era nova convertida Era ainda. nova, então para mim tudo era muito novo, mas tudo mexia muito comigo, tudo aquilo me encantava. Quando eu comecei a frequentar a casa da minha sogra, ela colocava aqueles louvores do Diante do Trono, e eu nunca tinha ouvido. E algo começava a mover o meu interior e eu não entendia. Eu estava na casa da minha sogra e de repente comecei a chorar um dia. Aí o meu esposo, ele já conhecia a palavra, apesar que ele não estava ali firme na igreja ainda, porque ele estava afastado. E daí ele falou, minha sogra começou a conversar comigo, explicar que aquilo era a presença de Deus. E tudo aquilo começou a me encantar. Né? Então, assim, foi aonde eu comecei a conhecer a palavra. Daí, depois que a gente foi para a igreja, eu me batizei, nos casamos. Aí, ainda, era tudo muito novo, daquilo que eu vivia, com aquela crença, porque você leva tudo com você. Você vai para um casamento, você não larga tudo ali. Tudo aquilo que você aprendeu, que você viveu dentro da tua casa, aquele ciclo, aquilo que foi te ensinado, você leva com você. Você quer reproduzir na sua família. Então, assim, até eu abrir mão de tudo aquilo ali para deixar Deus trabalhar, entender, foi um processo de Deus assim na minha vida, sabe? Que interessante, né? Que interessante mesmo, porque eu tenho certeza também que alguém que está nos assistindo talvez está vivendo algo assim, né? Está vivendo talvez um casamento que não está bem ajustado e de repente não está disposto ou disposta a lutar pelo seu casamento, né? E talvez já pensando em ir embora, talvez, né? Mas o testemunho, a vida da pastora é um exemplo, né? Para todos nós, que realmente a gente precisa lutar, realmente, né? Eu tô aí já completando 30 anos, né? De casado também, e eu concordo com tudo que a pastora disse, realmente é uma construção, né? Existem alguns momentos complicados, né? Sempre costumamos ensinar que às vezes não existe o casamento perfeito, existe o casamento feliz, né? Aquele em que duas pessoas decidem, né, com a bênção de Deus, de se respeitarem, né, com as qualidades e com os defeitos também. Mas que interessante, pastora, que maravilha. Bom, mas deixa eu prosseguir aqui, pastora. Vou perguntar aqui. Eu sei que a pastora tem um testemunho de vida assim muito forte, muito impactante, né? Talvez assim quem esteja nos assistindo, talvez não, né, vendo a pastora falando aqui com tanta autoridade, com tanta sabedoria, talvez não imagine assim, a história complicada, né? Testemunho de vida. Então, podemos compartilhar esse testemunho de vida com nossos ouvintes, né? Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, né, pastor? Eu sei que teve algumas situações de abuso também, né? Se a pastora quiser compartilhar, tá bom? A gente vai receber essa palavra com muita alegria. Amém, pastor. Então, assim, como
eu havia falado, né, que a minha família, eu não nasci num lar evangélico, né, minha família foi uma família muito estruturada, e nesses relacionamentos ao qual a minha mãe, é, ela acabou ali entrando, né, e nesses casamentos fracassados, e isso trouxe para mim, né, para minha família, às vezes muitas feridas, muitas dores, porque assim, quando você tem o seu pai, a sua mãe junto, todo filho quer crescer junto com o pai e com a mãe. Sim. Então, assim, eu não tive esse privilégio, porque Uhum. eu acredito que eu devia ter em torno dos meus 3, 4 anos, 5 anos, quando meu pai e minha mãe se separaram. E eu nunca mais vi meu pai. Meu pai sumiu, né? Cada um conta a sua história. Meu pai disse que ele foi embora porque a família da minha mãe não deixava ele ter acesso aos filhos, enfim. Eu nunca mais vi o meu pai. Então, eu cresci ali com meu avô, né? Então, assim, o meu avô, para mim, era o meu... o meu avô, para mim, era... Toda criança tem ali seu super-herói. Meu avô, para mim, sempre foi a pessoa mais, assim, admirável. E meu avô sempre foi um homem muito honesto, sempre muito amado ali no local onde a gente morava. Cuidadoso. Demais, assim, sabe? Muito respeitador com a gente, muito trabalhador. E aí, fui vivendo ali com meu avô. Aí, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, a minha mãe se casou novamente. E ali começou uma das minhas maiores lutas, digamos assim. Quando eu entrei em torno dos meus 9 a 10 anos, essa pessoa que era para ser o meu pai, tanto que eu chamava ele de pai, ele tinha para mim ele como uma figura de pai, né? Então, assim, ele começou a olhar para mim de forma diferente, ele começou a me tocar de forma diferente. E a minha mãe sempre foi uma pessoa, assim, muito boa. Só que a minha mãe era muito nervosa, ela sofreu demais, passou por diversas situações com meu pai. Quando a gente ficava doente, meu pai corria pro mato, ele falava que a gente podia morrer. Então, minha mãe sofreu muito, ela foi uma mulher muito sofrida. Então, assim, a gente não tinha a liberdade de chegar na minha mãe. Eu não tinha coragem de chegar na minha mãe e falar para minha mãe o que estava acontecendo, porque eu tinha um pouco de medo da minha mãe. Então, assim, esse meu padrasto começou, né, a olhar para mim de forma diferente, a agir comigo de forma diferente. E a minha mãe, diversas vezes, ela viajava. Nessa época, eu morava no Paraguai. E a minha mãe, ela viajava para Foz do Iguaçu, levar o meu irmão mais novo, que era filho desse meu padrasto, fazer alguns exames. E eu ficava semanas, eu e minha irmã ficava semanas só com o meu padrasto na casa. E esses momentos eram os momentos que ele mais se aproveitava, porque estava só a gente e ele, né? Então, assim, eu passei anos da minha vida... Começou aos 9 anos. Começou aos 9 anos, né? Então, assim, passei vários anos sendo abusada ali pelo meu padrasto. Eu nunca tive coragem de contar para absolutamente ninguém. Olha só. Acho que eu tinha mais ou menos meus 13 anos. Teve um dos dias que ele foi meio que brincar comigo, me jogou na cama e me deixou uma marca no meu pescoço. No que ele deixou uma marca no meu pescoço, minha mãe chegou depois e minha mãe viu aquilo. E minha mãe perguntou. Quando a minha mãe perguntou, aí eu contei para minha mãe que era ele. Só que eu não tive coragem de contar para minha mãe tudo que vinha acontecendo. Já há tempo. E assim, a minha mãe na hora ela levou um choque. Ele chegou logo depois, e aí instaurou uma briga ali. Só que daí a minha mãe ela pegou e falou para mim bem assim: agora você vai lá fora, você vai pegar uma vara que você vai levar uma surra. Aí ficou a minha irmã dentro da casa com ela e ela pediu pra minha irmã contar a história, porque isso aconteceu junto com a minha irmã. Sim. De certa forma, ele fez meio que numa brincadeira, mas ele sempre teve essas brincadeiras de abuso, onde ele passava a mão em mim. A sua irmã também tinha episódios de abuso? Não, com a minha irmã ele nunca fez. Era contigo. Era comigo. E no que eu voltei, que a minha irmã contou ali, o que ela viu na hora, não sei se uma palavrinha que talvez foi um pouco diferente daquilo que eu falei, a minha mãe entendeu como se eu tivesse provocado aquilo, como se a culpa fosse minha. Aquele dia, pastor, eu levei uma surra e a minha mãe me chamou de vagabunda. Aquilo ficou muito marcado para mim, assim, sabe? Porque, assim, eu carreguei tudo aquilo comigo como se eu tivesse causado aquilo, como se a culpa fosse minha. E, assim, eu nem culpo tanto a minha mãe, porque, assim, eu também não consegui contar para minha mãe. Eu não consegui falar para minha mãe de fato que vinha se acontecendo. Já era algo de anos atrás, não era algo que tinha acontecido somente aquele dia. Aí eu lembro que a minha mãe me pegou, eu não morava no Paraguai, na época no Paraguai as estradas não eram asfaltadas como são hoje, era tudo barro. E a gente foi a pé até uma delegacia. E ela me colocou na frente, ela foi atrás. E eu tenho essa sensação comigo até hoje, assim, de um julgamento, como se eu fosse na frente e ela atrás de mim me julgando. Porque como eu tinha acabado de levar uma surra, como ela me chamou de vagabunda, como se, para mim, eu provoquei tudo aquilo. Chegou lá na delegacia, ela fez lá o boletim e tudo, só que logo depois ela conversou lá com o meu padrasto e ele conseguiu, né, convencer ela que foi uma brincadeira, enfim. Aí ela retirou a queixa e nisso eu fiquei morando um tempo com a minha avó. Então eu já não conseguia muito mais ficar na casa da minha mãe. Só que daí a minha mãe e ele continuaram junto, normal. E a minha família, assim, muito deles tiraram sarro, porque eles não entenderam a profundidade
E eu até gostaria de deixar aqui para as pessoas que estão ouvindo, sabe, pastor, sempre para as pessoas prestarem atenção. Não deixar, sabe, os seus filhos com outras pessoas. Os abusos, eles acontecem dentro de casa, é no âmbito familiar, é entre pai, é irmão, é tio, né? Então, assim, exato, primo, é nos ciclos ali da sua confiança. Hoje em dia, eu não deixo as minhas filhas posar na casa de ninguém. Tanto que a Heloísa está aqui, né, assistindo a gente, e ela sabe, quando uma amiguinha dela chama ela para ir na casa delas brincar, mesmo que seja durante o dia, ela já fala, não, minha mãe não deixa. Então, ela já sabe de toda a minha história. Eu já conversei com ela, falei, filha, não é maldade minha, eu tô te protegendo, porque eu não sei quem está lá do outro lado. Então, eu não gosto que as minhas filhas vão dormir na casa de parente. Não, se elas vão, eu também tenho que estar junto. Proteção, né? Então, assim, eu sei que talvez diversas pessoas falaram assim, mas você está exagerando. Mas, assim, às vezes você confia demais e você não conhece o outro lado da pessoa, porque... O pastor teve essa história, né, ruim, lógico que você vai monitorar as suas filhas, né? Exato, Claro. então assim, foi ali uma ferida aberta ali que eu carreguei comigo para dentro do meu casamento, em vários processos da minha vida. Ao passar ali na frente das autoridades, tal, eu não sei como que funcionavam as leis, né? No Paraguai, aqueles tempos passados, mas assim, da parte das autoridades não houve nenhum monitoramento, não houve nenhum termo circunstanciado, nada para a questão dele ali. Seria... Não, ninguém foi ali na minha casa, sabe? Eu lembro que o patrão seria um episódio de pedofilia, né? Sim, foi muito mais profundo, sabe, pastor? Eu, assim, eu não vou falar muito aqui, sim, claro. Mas foi, assim, eu tive realmente o abuso mesmo, eu tive o abuso concretizado, sabe? Então foi muito mais profundo, né? Não foi só uma passada de mão, assim, sabe? Então, assim, e só que, assim, eu também não consegui falar nada lá na delegacia. Parece, assim, que o diabo, ele tenta te manter numa cadeia. Às vezes as pessoas falam assim, por que tantas crianças passam por abuso, por que não fala nada? Pastor, agora leva em consideração também que, se eu não estiver errado, o pastor falou na casa de 13 anos, né? Talvez 13 anos você não tem um preparo emocional para lidar com aquilo. Por exemplo, como nós, eu sei que a pastora também, nós, como pastores, já enfrentamos casos de ali discipular, conversar com famílias que têm problemas similares, né? Mas hoje a gente, com a nossa maturidade, o discipulado, a palavra de Deus, a gente consegue lidar com esse assunto, digamos assim, de uma forma mais responsável, um tanto quanto até fria, né? Que precisa ser, tais assuntos precisam ser lidados. Mas 13 anos ainda não há maturidade para se lidar com uma situação tão contundente como essa, né? Talvez se eu estiver errado, a pastora me corrija, mas eu imagino dessa forma, né? Hoje, com a idade que a gente tem hoje, a maturidade... Você imaginar uma criança de 13 anos lidar com isso seria muito complicado. E assim, hoje em dia, as crianças de 13 anos de hoje, elas são um pouco mais espertas, né, pastor? Eu tenho 40 anos, então imagina eu com 13 anos. A gente não tinha televisão, a gente não tinha celular. Então, você não era uma pessoa que tinha tanto conhecimento. Porque outros tempos, né? Outros tempos, os pais não eram tão abertos como hoje, que falava. Então, assim, essa área eu não sabia de nada. Para mim, era tudo, assim, algo assustador. Então, assim, eu era 13 anos, mas era como se fosse uma criança hoje, talvez de 8, porque você não tinha o conhecimento, você não tinha, talvez, um pouco mais de esperteza que as crianças de hoje têm. Né? Então, assim, tem toda essa questão também, né? Então, para mim, por mais que eu tinha 13 anos, eu só tinha tamanho mesmo, né? Então, assim, o fato, às vezes, de eu não ter conseguido colocar para fora, de falar. Então, foi, assim, algo que ficou só ali. Não justo, pastor. Foi muito importante abordar esse assunto. Hoje a gente está vendo, assim, vamos dizer assim, uma sexualização precoce das nossas crianças, né? Não só na internet, como na TV aberta também, né? Parece que a questão quanto mais cedo, né, sexualizar as nossas crianças, parece que se torna mais interessante para a sociedade e para um grupo de pessoas, né? Nós vemos aí certas ideologias, né, certos pensamentos, né, rondando até o meio político, né, com a intenção de macular a família. A família é sagrada, né, a família é a célula máter da sociedade, ela é sagrada, mas eu vejo assim a questão social, né, as nossas crianças sendo atingidas, né, inclusive eu tenho sempre falado aqui no Ministério, falado também com as líderes do Ministério Infantil, né, que nós vamos investir nas nossas crianças cada vez mais. Né? Porque se nós não investirmos, né, o mundo vai investir. Né? Aqui, você que está nos assistindo,
Invista no seu filho. Né? Se você tem a opção de levá-lo para uma escola bíblica, se você tem a opção de levá-lo para um grupo infantil na casa de Deus, leve, se esforce. Você está investindo no seu filho, onde ele vai aprender a palavra de Deus e a palavra de Deus vai ficar semeada no coração do seu filho, da sua filha, e quando ele crescer, a palavra de Deus vai germinar e vai fazer diferença na vida dele, né? Mas foi assim forte mesmo. E depois, pastora, como é que foi o segmento, né? Daí, nesse período, eu fiquei mais um tempo ali morando mais com meu avô, com a minha avó. Eu ia para casa da minha mãe, ficava uns Você se tempos. afastou da casa da sua mãe. Mas ainda assim, ficava bastante na casa da minha mãe, porque para a família, como se fosse só uma brincadeira ali sem inocência e Certo. ficou só naquilo ali. Para todo mundo, ficou como se fosse isso. E eu entendo que, pelo fato de eu não ter falado nada, a versão ao qual ele passou ficou por aquilo mesmo. E foi só uma coisa assim, sem pensar, enfim. E eu fiquei morando ali com a minha avó, mas de repente, um dia do nada, meu avô caiu e morreu. Então, assim, quando o meu avô morreu, eu me entendi, eu me vi sem chão, porque o meu avô era a minha proteção. Toda criança tem aquela pessoa ali que admira, seu super-herói. E o meu avô me trazia esse aconchego, esse cuidado. E, de repente, eu me vi sem o meu avô, eu me vi sem ninguém. Eu me vi assim, sem chão, porque nessa época eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia o Espírito Santo. Eu não sabia que eu tinha um amigo, um consolador, um ajudador. Então, eu me vi sem ninguém. E quando o meu avô morreu, eu tive que voltar a morar na casa da minha mãe, porque minha mãe ainda ficou um período ali com esse meu padrasto. E, assim... Que idade, mais ou menos, assim, que você voltou para lá? Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Então não foi muito longo essa foi saída, assim, foi um período curto. Isso, foi um período curto. E assim, daí, nesse período, meu padrasto já parou, ele já não mexia mais comigo, mas a gente não conversava. Eu tive alguns episódios dentro da casa da minha mãe que ele chegou a me ameaçar com faca. Ele não chegou a vir com uma faca pra cima de mim, mas ele ficou numa porta e eu tava na janela, ele amolando a faca e olhando pra mim com ódio. Assim. Intimidou você. E aquele dia eu fiquei com muito medo, mas eu não tinha mais pra onde ir, pra onde correr. Porque meu avô tinha morrido. Então, assim, eu me sentia assim... vulnerável. E assim, quando eu achei que aquele período escuro, aquela fase difícil tinha passado, pastor, aí veio o meu tio, que era o marido da minha tia. Ele vinha, minha tia estava grávida, vinha pousar na casa da minha mãe e eles dormiam na sala. Meu tio saía do colchão onde ele estava com a minha tia grávida e ia pro meu quarto. Parece uma coisa assim diabólica. O diabo, ele quis fazer de tudo para acabar com a tua juventude, com a minha juventude, com a minha infância. E eu me enrolava na cama, eu me enrolava na coberta, eu tentava e assim eu queria gritar. E como que eu ia gritar se há uns 2 anos atrás, eu tinha sido chamada de vagabunda quando aconteceu uma situação. Eu tinha sido colocada como se eu tivesse sido a errada na história. Muito jovem para entender ainda alguns papéis. Na minha cabeça, como se eu estivesse provocando tudo aquilo. E trazia dentro de mim uma culpa. De novo, eu estou vivendo o mesmo ciclo. Quando eu achei que estava tudo certo, que as coisas iriam... Eu já estava numa idade de meus 13 anos, ali para 14, já não era tão criança assim mais, e de repente começa tudo de novo. Aí meu tio, toda vez que ele ia posar na casa da minha mãe, ele saía, ele dormia na sala com a minha tia grávida, com barrigão. Na madrugada ele saía e ia pro meu quarto, porque naquela época os quartos não tinha porta, era tudo aberto, era só uma cortina. Ele ia pro meu quarto, eu tentava me esquivar para cá, me esquivar para lá, me enrolar na coberta. E eu não tinha ação para gritar, eu tinha medo, porque eu não sabia como que ia ser ali o comportamento da minha mãe, da minha família. Para mim, todo mundo iria me acusar, porque assim, não, de novo, a culpa era minha. Então isso foi por alguns anos, e daí nesse período minha mãe acabou se separando também do meu padrasto, meu tio foi para um outro lado lá com a esposa dele, já não tive mais contato com ele. Mas eu vejo assim que o diabo ele tentou fazer de tudo para colocar rótulo, para colocar marcas, para carimbar a minha infância. E traumatizar. Para mim traumatizar. E eu cresci, pastor, achando que eu não iria ter uma família. Eu cresci achando que eu iria ser uma vagabunda, porque diversas vezes a minha mãe, no momento de ira dela, no momento... Assim, eu não julgo a minha mãe, sei que a minha mãe ela sofreu muito, foi uma mulher muito sofrida da vida. Então, às vezes, momentos de explosão, que não tem o conhecimento, que a gente sabe o peso da nossa palavra como pai, né? Então, assim, às vezes a minha mãe não tinha essa sabedoria, não tinha esse conhecimento. Às vezes, no momento ali, acabava lançando uma palavra, diversas vezes, vai ser uma vagabunda mesmo. Então, eu cresci acreditando nisso. Então, nesse período eu morava no Paraguai,
A minha mãe se separou, né, desse meu padrasto. Nós mudamos para Assis Chateaubriand, que é próximo de Cascavel. Ali a gente começou a conviver ali nessa cidade. Aí minha mãe se casou novamente. E esse meu padrasto, esse esposo da minha mãe, ele era uma pessoa boa, sabe? Esse outro esposo dela, já foram tantos, né? Esse esposo dela era uma pessoa boa, tratava a gente bem, me respeitava a minha irmã. Só que ele era alcoólatra. Então, assim, toda vez que eu achava que ia ser construído uma família, que a gente iria ser feliz, que as coisas iriam dar certo, que a minha mãe ia sair daquele ciclo dela, que a minha mãe vivia um ciclo, sabe, assim, vicioso, sabe? Um ciclo que sempre mantinha ela. Não conseguia construir ali romper. a família. Exato, exatamente isso. Então, quando eu achava que as coisas iam dar certo, sempre tinha alguma coisa. Tinha esse meu padrasto, que ele bebia demais. Quando ele bebia, ele se transformava. E essa época eu já estava ali com os meus 17, 18, quase para 18 anos. Aí eu comecei a ir para as baladas, chegava de madrugada e eu andava quase pelada. Adolescência já. Daí eu achava que a vida ia ser aquilo ali mesmo, que eu nunca ia casar. Eu nunca passou na minha cabeça ter uma família. Olha só. Eu achava que eu não era merecedora de uma família. Meu Nunca, sabe, pastor? O inimigo começou a trabalhar na mente que isso não era para você. Família não era para você. Eu saía na noitada, eu achava que aqueles homens só queriam ficar comigo mesmo, sabe? Então, assim, eu achava que era só aquilo ali. Foi aquela ideia que foi colocada lá atrás através dos abusos. Então, assim, eu fiquei anos da minha vida e foi nesse período que eu conheci o Everton numa avenida querendo matar uma pessoa. Foi aí que começou o trabalhar de Deus na minha vida, que Jesus me encontrou, que a minha sogra, que Deus usou a vida da minha sogra, que me convidou para ir para a igreja. Só que, assim, eu vim pro meu casamento com toda essa bagagem. A sua sogra, ela que foi, vamos dizer assim, a sua mãe na fé. Ela que te apresentou Jesus. Até hoje, assim, é uma grande mulher de Deus. Assim. Olha só, a gente faz tanta brincadeira, né? A gente escuta, tem tanta brincadeira, vídeo sobre sogra. Olha que história linda, né? A sogra foi a sua mãe na fé. Sim. A minha sogra, assim, é uma mulher de Deus, assim, ela venceu muitas coisas em oração, assim, tanto que o Everton mesmo, ela passou anos, o Everton saía pra noitada, ele era chefe de gangue, o irmão dele até falava, mãe, uma hora ele vai voltar no caixão. Ela falava, não vai não, porque eu estou orando por ele. Às vezes minha sogra dormia orando, sabe, por ele. Então, assim, ela venceu muitas coisas, por isso que eu falo da perseverança, sabe, pastor? E a oração, ela venceu o meu sogro, foi alcoólatra por 10 anos, a minha sogra, através da oração. Hoje o meu sogro é batizado. Glória a Deus. Né, o meu esposo, graças a Deus, um homem de Deus. Então, assim, eu sempre falo assim que são as nossas escolhas. Que as escolhas nossas, ela determina onde a gente vai chegar. Então, assim, a minha sogra, ela escolheu a oração, ela escolheu buscar da parte do Senhor. Lutar pela família. E se ela tivesse retrocedido, se ela tivesse abandonado, quem sabe hoje, talvez nem eu, porque assim, eu também sou um fruto de uma escolha dela. Sim. Porque se ela escolheu lutar, eu sou resultado dessa oração dela, né, o meu esposo, o esposo dela. Então, assim, acho que o segredo da nossa vida são as nossas escolhas. Né? Então, assim, as nossas escolhas, ela leva a gente para determinado lugar. Será que você está no local que você gostaria de estar? Porque depende da minha e da sua escolha. Então, assim, as nossas escolhas determinam o nosso futuro. E eu sempre costumo dizer que nós somos reflexos da nossa infância, do nosso passado. Mas eu quero viver presa lá no meu passado? Então, assim, muitas das pessoas passam uma história de dor e de luta e querem ficar presa nela. Talvez, assim, as pessoas que estão me ouvindo, talvez pode dizer assim, nossa, mas eu passei por coisa até menos e eu tô aqui num quarto depressivo, chorando. Muito bem. Então, assim, qual é as nossas escolhas? Eu escolho lutar, sair daquele ciclo. Escolhe romper. Porque assim, o que o diabo queria que eu ficasse naquele ciclo. Te prender naquele ciclo psicológico. Que eu não ia ter uma família, que eu não era merecedora. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou quase 20 anos de casado, com 2 filhas. Às vezes eu olho, pastor, eu até me emociono. Às vezes eu olho e falo assim, não tem outra explicação se não for a mão de Deus. Porque uma pessoa que passou por tudo que eu passei, e assim, o diabo fez de tudo para roubar a minha inocência, para que eu caminhasse por um caminho de perdição, de prostituição. E hoje eu estou aqui na igreja, para honra e glória do Senhor, tenho a minha família. Então não tem outra explicação se não for a mão de Deus. Eu particularmente conheço sua família, conheço seu esposo, suas filhas, uma família exemplar, uma família abençoada, né? A gente tem a maior alegria de poder fazer a obra de Deus juntos, né? E realmente, nossa, é surpreendente, é forte mesmo, é surpreendente, pastor, porque eu não conhecia, né, uma parte do seu testemunho. Para mim também está sendo algo novo também, né? Ouvir a tua palavra, o teu testemunho, coisa forte mesmo, né? O diabo tentou te prender mesmo, né? Com traumas e com uma série de coisas, né? Gente, mas vamos, pastora, vamos avançar, vamos falar assim, como é que foi a
a libertação de tudo isso. Eu sei também que tem uma história de perdão, né? Eu sei que teve uma história que foi necessário entrar com esse perdão, liberar esse perdão, a conversão, como foi a conversão do seu esposo também, né? Que nós ouvimos agora a história, a parte ruim, né? E agora a parte de salvação, a parte de transformação. Como é que foi, pastora? Então, quando eu comecei a frequentar a casa da minha sogra, que ela começou a me convidar para ir para a igreja, aí meu esposo se reconciliou, porque ele já era batizado, ele já fazia a obra, Ele já conhecia a já palavra de Deus. conhecia, ele já era muito usado na igreja, mas o diabo foi lá e preparou uma armadilha para ele lá. Ele estava para casar com a menina, ainda bem que ele não casou, né, pastor? Ele estava para casar com a menina lá e acabou que não dando certo, ele entrou numa depressão e se afastou da igreja. Sim. Porque, assim, mesmo que passou por situação difícil, o correto não era ter saído da igreja, mas ele, nesse momento difícil que ele passou, ele teve a fraqueza dele e ele era muito usado ali na obra, na casa de Deus, e foi um período que ele se afastou, foi quando ele começou a se envolver no mundo da droga, e ele virou de vez, sabe? Então, foi quando ele realmente começou a se envolver com várias coisas e realmente ele se afastou ali do Senhor. Foi no período que eu conheci ele. A minha sogra, é até interessante que a minha sogra ela orava a Deus para que Deus enviasse uma mulher crente. E só que Deus não tinha um plano de salvação só na vida dele, tinha na minha vida também. E a minha sogra, ela sempre conta que ela orava a Deus para que Deus mandasse uma menina crente, uma menina da Assembleia de Deus. Aí a minha cunhada brincava, ai mãe, ele vai acabar desviando a menina. Mas para a glória de Deus, né, Deus me apresentou a ele, né, a gente conheceu de uma forma ali bem ali bagunçada, que foi numa briga. E foi quando a minha sogra começou a me convidar para ir para a igreja, nisso ele se reconciliou. E eu comecei a me apaixonar, aqueles louvores mexiam comigo. E parecia que tinha uma torneira no meu olho, que eu não parava de chorar. E eu não entendia muito aquilo, para mim era tudo muito novo. E algo que trazia uma alegria dentro da minha alma, coisa que eu não sentia, porque eu sentia as tristezas, as coisas do meu passado. Eu vivia com aquilo. Então, assim, eu comecei a sentir algo diferente de todos aqueles anos, de todas aquelas coisas que eu carregava dentro de mim. E aí os pastores fizeram os convites, né, para as pessoas que iriam se batizar. Eu dei o meu nome e assim foi uma alegria muito grande. Assim, eu me batizei antes mesmo de casar e logo assim a gente já se casou e a gente começou a se envolver nas coisas da igreja, trabalhar com jovens e desde logo do começo lá em Assis Chateaubriand. Chateaubriand. A gente já começou a ser líder de jovens, trabalhar com teatro, já começou logo ali. No que eu casei, 8 meses depois de casada, eu já engravidei da minha filha mais velha, que hoje está com quase 18 anos. Então, assim, e ali veio, né, a cada dia Deus trabalhando, Deus curando. Então, assim, como eu trouxe comigo toda aquela bagagem, foi um processo, não foi fácil, sabe? Então, assim, tinha momento que eu carregava comigo aquele espírito de rejeição, tinha momento que às vezes eu não queria ver meu esposo, porque eu carregava aquela rejeição daquelas coisas que eu passei. Então, assim, foi um processo onde eu tive que ir para a igreja, eu tive que liberar perdão, onde eu tive que entender que o perdão não dependia da outra pessoa, o perdão era uma decisão que eu tinha que tomar, eu que tinha que ficar livre daqueles sentimentos. Então, eu comecei a fazer um processo de cura, de libertação. E um desses processos foi quando eu descobri que eu precisava perdoar o meu avô. Foi quando o meu avô ele faleceu, né, que eu contei ali atrás, né, que foi nesse período, logo depois dos meus abusos ali, o meu avô faleceu. E eu carreguei comigo como se meu avô tivesse me abandonado. Porque, assim, no momento que eu mais precisei do meu avô, o meu avô morreu. Então, eu sempre sonhava com o meu avô, e eu comecei a orar a Deus, por que desse sonho? Já faz alguns anos, já estava casada, e eu continuo sonhando com o meu avô. E daí teve um dia que eu fui passar por um processo de cura, de libertação, e Deus revelou que eu carregava dentro de mim uma mágoa, porque o meu avô tinha me abandonado. Então não era sobre o meu avô, porque o meu avô já tinha ido, ele não pediu para ir. Mas eu, dentro de mim, eu me perguntava, por que você me deixou? No momento que eu mais precisava, o senhor era a única pessoa que eu tinha uma visão de figura de pai, de proteção, de acolhimento, e de repente... Você tinha um sentimento que ele tinha te abandonado. Que ele havia me abandonado. E assim, então tem coisa, sabe, pastor, que a gente às vezes carrega no nosso subconsciente, que às vezes a gente acha que está tudo certo. Eu já estava há anos na igreja. Eu achava que estava tudo certo na minha vida, achava que já estava superando várias coisas. Eu nem nunca passava pela minha cabeça que eu tinha esse sentimento do meu avô. Até vinha esses sonhos repetitivos, né? Quase toda noite eu sonhava com meu avô. E toda vez que eu acordava com uma tristeza. E eu achava que era pelo fato... a saudade do meu avô. E não era só isso. Era eu que precisava liberar um perdão no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. Então, quando eu fiz essa oração de
de liberação de perdão, entendendo que o meu avô, ele não foi porque ele quis. Uhum. Né? Então, quando eu fiz essa liberação no mundo espiritual, aí nunca mais eu vinha sonhar com meu avô. Claro que a gente tem as saudades, porque Sim. foi uma pessoa que eu sei que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Uhum. Né? Então, assim, o meu avô foi, assim, uma figura muito importante, mas quis Deus, né, levar ele. Eu sei que Deus tem o trabalhar dele, a forma dele de conduzir. Né? Então, assim, o meu avô era um pilar ali que mantinha toda a família, né, reunida. Então... E a sua sogra, assim, vocês já casados, ela manteve uma proximidade, assim, como mãe espiritual, cuidando, ou desvinculou, assim? Como é que foi? Não, a minha sogra, ela sempre foi, assim, eu admiro muito ela, que ela sempre foi uma mulher muito sábia, né? Por mais que eu tinha vários problemas no meu casamento, ela nunca ficou assim, eu do lado do Everton, porque assim, geralmente a mãe sempre, pelo menos ela nunca demonstrou, ela sempre foi uma pessoa assim, de aconselhar, de direcionar na presença de Deus, nas coisas do Senhor, orar. Ela nunca foi uma pessoa que me julgou. Ela sempre foi uma pessoa, assim, como uma mãe mesmo, sabe? Então, assim, ela não se metia, assim, no nosso casamento. A gente sempre morou, teve uma época que moramos perto ali deles e tudo, mas ela não era uma pessoa que ficava lá dentro da minha casa, ficava tomando decisões. Não, a minha sogra sempre foi mais na dela, mas quando era necessário, que ela via que havia necessidade, ela dava os conselhos dela, mas sempre com muito respeito. A minha sogra até hoje, assim, ela é uma pessoa muito respeitosa, assim, ela não é uma pessoa que invade, que toma as dores dos filhos, sabe? Então, a minha sogra sempre foi, assim, neutra. Ela manteve essa postura de mãe espiritual, assim, Sim. ou deixou que, como a gente costuma dizer, agora vocês estão entregues ao Senhor? Não, na verdade, até hoje, a minha sogra vira e mexe, ela dá uns toques vamos pra igreja, sempre tá orando, ela sempre, a minha sogra nunca abandonou, nunca esqueceu da gente, assim, ela sempre foi ali um incentivo, né, tanto pra mim, quanto pro meu esposo, pra família toda, né, porque a família toda, se hoje tá na igreja ali, é por causa da persistência dela. Olha só. Uma mulher sábia, né, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica. E o perdão, então, a questão do perdão ali foi sobre o avô, foi mais sobre o avô, sobre aquelas situações passadas, já o coração já estava limpo, já estava perdoado? Assim, pastor, eu fiz uma oração de liberação de perdão no mundo espiritual, porque eu entendo que o perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma decisão, é uma escolha. Então, assim, eu tenho que querer ficar livre daquilo. Então, às vezes, você fica carregando algo da pessoa, a pessoa está levando a vida dela lá e você está se arrastando, preso com aquele perdão. Então, assim, eu liberei no mundo espiritual, eu declarei, né, perdão. E, assim, hoje eu não me sinto assim, mas isso já não, antes eu não conseguia falar sobre esse assunto. Eu, acho que tem uns 2 anos atrás que eu consegui contar a história para as minhas tias, para os meus parentes, coisa que eu não conseguia. Então, eu só havia contado toda essa história para o meu esposo, para as pessoas mais ali, para minha irmã. Eu não conseguia falar sobre o assunto, eu ficava indagada, sabe? Então, assim, hoje eu sinto que Deus tem trabalhado, tem curado a cada dia, assim, sabe? Então, assim, eu vejo que foi a mão de Deus, assim, sobre a minha vida, que a cada dia tem me feito superar tudo aquilo que eu passei lá atrás. Mas o ponto-chave disso foi quando a pastora passou por esse processo de cura, libertação e liberou o perdão no teu coração. Isso. Foi o ponto crucial para mudança, para virada. Eu fiz vários encontros com Deus, eu fiz esses encontros, assim, que para mim foi muito importante, assim, foi quando eu declarei no mundo espiritual. Como eu falei, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico, né? Então, assim, eu declarei no mundo espiritual e eu vi que eu fiquei mais leve, porque às vezes as minhas atitudes, o meu comportamento dentro da minha casa era um comportamento de pessoas feridas. Até alguns anos atrás, a Heloísa está aqui, ela está até nos assistindo, ela até falou para mim assim, mãe, como que você mudou? Você era mais braba. Então, assim, qualquer coisinha eu já estourava, eu já tinha um comportamento mais agressivo. Então, assim, às vezes você vê um comportamento de uma pessoa e você não sabe por que a pessoa tem esse comportamento. Às vezes são comportamentos de feridas lá de trás. Então, assim, no decorrer dos anos, eu fui vendo que Deus foi me curando, porque eu fui mostrando com atitude, com o meu temperamento, com o meu comportamento, a diferença. Então, assim, eu acredito que, assim, quando uma pessoa, às vezes, ela fere porque ela é ferida. Então, uma pessoa que já reage de forma reativa com você é porque é uma pessoa que ela é ferida. Então, eu fui muito isso durante muitos anos da minha vida. Então, hoje eu não me vejo mais nesse comportamento. Então, eu vejo um processo de Deus, uma cura de Deus sobre a minha vida, porque é algo que já não me dói mais. Eu decidi pegar tudo isso e ser um instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Então, assim, eu não quero ficar lá naquele mundinho, coitadinha de mim, tadinha de mim.
me fazendo de coitadinho. O que passou, já passou. Deus preservou a minha vida. Porque quantas pessoas passam por abuso, são mortas, quantas mulheres são mortas. E eu estou aqui. Deus me deu a chance de ter uma família. Deus me deu uma chance de estar aqui sendo um canal de cura, de libertação para a vida de outras pessoas. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Não ficar presa naquilo que aconteceu lá atrás. Né? Então, assim, eu quero pegar isso que aconteceu lá atrás, ser um combustível para ser um canal de cura e libertação na vida de outras pessoas. Maravilha. Pastora, me permita, deixa eu perguntar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é muito forte. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo, né? Que atravessa, ou atravessou, ou atravessa situações similares, né? Com a história de vida que a pastora traz consigo, né? Bem, como a pastora disse ali que aconteceu essa liberação de perdão, e a partir dali houve a leveza, houve a transformação aqui no coração. Bem, pelo que eu entendi que a pastora já era crente, já há um bom tempo, né? Mas mesmo sendo crente, ainda trazia lá no subconsciente, lá no oculto do coração, esse peso desses acontecimentos passados, né? Então, onde que nós queremos chegar? Talvez tenha muita gente que está nos ouvindo que você já é crente, né? Você frequenta uma determinada denominação, você talvez tenha até um determinado cargo na igreja. Mas ainda carrega alguma coisa, tem alguma coisa que não está ajustada, né? Conforme a pastora relatou aqui. Então, como que seria, pastor? Seria se um cristão, ele ainda sente um peso, alguma coisa que não está ajustada dentro dele, seria interessante ele buscar esse processo de cura, talvez de rever a questão familiar, liberar um perdão. Seria mais ou menos assim, pastora? Então, pastor, eu aconselho as pessoas sempre procurar uma igreja, procurar uma pessoa da sua confiança, um pastor, uma pastora. Eu tive pessoas que me discipulou, sabe, que me acompanhou, que me direcionou. Eu tive momentos muito difíceis que a pessoa que me discipulava, tinha momentos que às vezes eu tinha raiva dela, porque às vezes ela mostrava para mim os meus erros, e eu falava para ela assim, você só fala que eu tô errado, você não fala os erros do Everton. E eu queria que ela passasse a mão na minha cabeça, que ela entendesse a minha ferida, mas tinha comportamento meu que eu realmente precisava de uma cura, de uma libertação. Era um verdadeiro discipulador, tava buscando o ajuste. Então, essa pessoa me acompanhou por vários anos, me orou comigo, me acompanhou. Toda semana eu tinha um dia marcado com essa mulher. Ela era uma grande mulher de Deus, a Graciane. Eu creio que ela vai assistir. Então, ela foi um canal de Deus na minha vida, assim, sabe? Ela me direcionou, me ajudou, me mostrou. E, então, assim, ela foi me mostrando na palavra, ela foi me auxiliando, ela foi mostrando para mim que aqueles comportamentos ao qual eu carregava, que o casamento não dá certo, você larga, que meu esposo é assim, eu queria ficar rebatendo, sendo aquela mulher rixosa, briguenta. Então ela começou a me mostrar os meus comportamentos, porque assim, quando você é confrontado, você às vezes fica desconfortável, e às vezes eu ficava desconfortável com ela me confrontando. Sim, o confronto sempre traz ali um incômodo, né, pra gente, né? E às vezes teve um dia que eu fiquei braba com ela. Nós somos bons para confrontar os outros, mas para sermos confrontados, isso é ruim, né? Mas o momento assim da minha cura, pastor, nunca foi passando a mão na minha cabeça. Foi me confrontando, foi mostrando para mim quem era eu de verdade. E eu comecei a ouvir alguns testemunhos da Helena Tanuri, se esse pastor conhece ela. Sim, então conheço, assim, ali começou um trabalhar de Deus na minha vida. Eu comecei a entender que tinha algo dentro de mim que precisava de cura. Quando eu comecei a ouvir o testemunho dela, de tudo que Deus fez na vida dela, de como ela era uma mulher rixosa, invejosa, gostava de competir, eu comecei a ver assim, Deus, eu tenho algumas coisas em mim que não coincidiz com a mulher de Deus. Eu quero ser uma mulher curada, liberta, santa, eu quero ser um exemplo, quero ser uma mulher que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus em mim. Eu não quero ser uma mulher lá na igreja ser uma coisa, aqui na minha casa ser outra. Então eu comecei a ver com os meus comportamentos, eu fazia birrinha, às vezes brigava com meu marido por coisinhas tão... Ficava às vezes até mês sem se falar, às vezes umas coisas tão pequenas, sabe? Umas coisas tão diabólicas. Então assim, eu comecei a ver que tinha muitas feridas dentro de mim. Então foi quando, através desse testemunho da Helena Tanuri, através da ajuda dessa pastora, que ela me discipulou. Então assim, é muito importante a pessoa procurar uma ajuda, porque às vezes você até entende que você precisa de mudança, mas às vezes você não sabe para onde correr, o que fazer. Então, se você procura uma pessoa que pode te direcionar na palavra, orar por você, te estender a mão, essa pessoa pode ser um canal de Deus para te ajudar a sair de onde você estava. A pastora disse bem, né? O discipulado precisa acontecer com alguém idôneo, né? Sim, alguém que tem bagagem, né? Exato. Porque não adianta você procurar alguém que está numa situação pior que a tua para querer te ensinar, te dar um conselho, que isso não vai funcionar, né? Então eu vejo que pessoas que
desprezam o aconselhamento, né? Tem um bordão, né? Aí, um adágio popular que diz que se conselho fosse bom, se vendia. Né? Não se dá. Mas eu acredito na palavra, e a palavra diz que na multidão de conselheiros há segurança. Então, talvez a pessoa que pensa dessa forma, a pessoa que despreza o conselho, talvez é porque nunca teve um conselheiro à altura, né? Um conselheiro idôneo que pudesse somar, que pudesse acrescentar com essa pessoa. Exato. Né? Que graças a Deus, né, que o Senhor colocou no seu caminho, pastor Ediane, uma pessoa que tinha bagagem, que tinha realmente uma pessoa idônea, uma pessoa de Deus, né? Que pôde trazer ali a linha, né? O caminho certo, né? Exato, pastor, porque assim, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, quando tem problema no casamento, ou qualquer outro tipo de problema, às vezes procura a casa da vizinha, casa do pai, da mãe, e eu sabia que se os meus problemas, os meus conflitos, eu corresse para a casa da minha mãe, a minha mãe como mãe, a dor dela de mãe, porque mãe quer proteger, talvez ia ficar do meu lado, ia dizer, não, larga mesmo, talvez não iria confrontar como a sua pastora discipuladora Sim. fez, não no sentido de agressão, não no sentido de ataque, mas no sentido de abandonar aquele caminho errado, aquele comportamento errado e começar a apontar para um caminho certo. Uma coisa assim, mesmo eu não tendo talvez tanto conhecimento ali no começo, eu nunca fui para casa de amigas chorar sobre o meu casamento, chorar por coisas que eu estava passando. Eu sempre procurei os pastores, eu sempre fui muito próximo de pastores. Então eu sempre corri até eles. Então assim, eles tinham a direção de Deus, eles tinham o conselho baseado na palavra. Então eles tinham um bom conselho para me dar, porque quando você corre para casa do seu vizinho, do seu amigo, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, eles vão te dar um conselho baseado na dor deles, o sentimento, o laço que você tem com ele. Então eles não vão te dar um conselho baseado naquilo que às vezes você precisa perseverar, às vezes você precisa orar, às vezes você precisa se refletir sobre você. Porque assim, enquanto eu não olhei para mim, enquanto eu não fiz uma oração dizendo para Deus, Deus, mostra para mim quem eu sou de verdade, as coisas não começaram a mudar na minha vida. Porque enquanto eu orava, Deus, meu esposo é isso, Deus, porque ele é ruim, ele é isso, ele é chato, ele é briguento, ele jogava toda a culpa para ele. Enquanto eu não comecei a dobrar o meu joelho e dizer para o Senhor, Senhor, acende a sua luz dentro de mim. Mostra para mim quem eu sou de verdade. Traz para fora tudo aquilo que está me causando dor, que está refletindo feridas às pessoas, porque assim, quando você é ferido, você não fica só com aquela ferida para você, você fere outras pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, eu era uma pessoa muito agressiva com meu marido. Meu marido é uma pessoa boa, uma pessoa calma. Só que assim, às vezes eu instigava nele um comportamento dele também, que às vezes... Exato. Então, assim, enquanto eu não me coloquei diante do Senhor e disse, Senhor, olha para dentro de mim, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor sonda, que o Senhor esquadrinha os corações, o Senhor me conhece melhor do que a mim mesmo. E eu comecei a entender, pastor, que às vezes tinha coisas dentro de mim que eu não me entendia, mas Deus sabia que estava lá, e eu sabia que tinha que ser colocado para fora, as coisas não começaram a acontecer. Elas só começaram a acontecer quando eu me coloquei diante de Deus e disse para Deus, Deus, olha para dentro de mim, mostra para mim quem eu sou de verdade. E não foi fácil, eu passei dias de choro, dias de luta, dias que eu tive raiva de Deus, porque às vezes você fala, ai Deus, por que eu estou passando isso? Deus, o Senhor me fez promessa, olha o que eu estou vivendo. Então, assim, às vezes a gente às vezes não fala, mas às vezes dentro do nosso coração a gente cria como se fosse uma raiva de Deus, parece que Deus quer me ver sofrer. E na verdade Deus ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te tirar daquele ciclo. E às vezes tem pessoas que ficam anos no mesmo ciclo, vivendo a mesma coisa, porque elas não conseguem se colocar diante de Deus e dizer, Deus, olha para mim e mostra para mim quem eu sou. Porque é muito mais fácil eu transferir a culpa para outra pessoa. É muito mais fácil eu dizer que aquilo que eu estou passando, a culpa é do outro, é do meu trabalho, é do meu esposo, é da minha sogra, do meu sogro, é de todo mundo que está ao meu redor, menos minha, eu sou a coitadinha. E não é. Então, tudo aquilo que eu passo, ou é uma permissão de Deus, ou é reflexo do meu comportamento, da minha atitude, das feridas que estão dentro de mim. Enquanto eu entendi que eu precisava me colocar diante de Deus e dizer para Deus, Deus, eu não quero mais ser essa mulher. Eu sei que vai doer, mas mostra para mim quem eu sou de verdade. Me moe se for necessário, mas eu estou disposta a pagar o preço. Eu não quero viver o ciclo da minha mãe, eu não quero repetir aquilo que a minha mãe repetiu, eu não quero ter uma família fracassada, eu quero que a minha família seja uma família diferente. E por isso, né, pastor, estou aqui já há 20 anos de casado. Pastora, forte demais, hein, pastora? Forte demais, né? Pastora falando ali, eu lembrando, né, o texto lá de Coríntios, né? Examine-se o homem, a si mesmo, né? Mais para frente ali fala, se nós julgássemos a nós mesmos,
não seremos julgados, né? É forte demais, tremendo, né? Essa palavra, maravilha. Pastor, e vamos lá. E vocês, eu sei que vocês saíram de Assis Chateaubriand, né? Hoje eu tô meio enrolado para falar. Hoje eu tô meio enrolado para falar. Assis Chateaubriand, né? E vocês vieram para Curitiba e houve um chamado de Deus, né? Para você e para o pastor Everton, né? Para a família. Como é que foi, pastor, esse chamado? Ali, pastor, foi assim uma das minhas primeiras experiências assim, de ver o agir de Deus na minha vida. O Everton, ele estava aqui em Curitiba, ele veio a convite de um pastor pregar aqui nas igrejas e nós já estávamos orando para sair da cidade de Assis Chateaubriand, porque assim, uma cidade boa, só que é muito difícil de trabalho, a gente estava numa situação muito difícil financeiramente ali falando e estávamos em oração para sair daquela cidade. Só que eu queria ir para Maringá, onde morava, porque nesse período toda a minha família morava também em Assis Chateaubriand, só que eles foram migrando todo mundo para Maringá, que fica próximo de 4 horas, mais ou menos. E foram todos para lá, minha avó, minha mãe, e estavam todo mundo muito bem, prosperando, bem financeiramente, eles estavam todos bem, e eu falei assim, não, eu quero me mudar dessa cidade, mas eu quero ir para Maringá, porque ali eu tenho a minha mãe, se eu precisar, porque eu tinha só a Emanuele na época, que é a minha filha mais velha, que nessa época ela tinha 2 anos, e a gente começou a orar a Deus, e meu esposo estava aqui em Curitiba, pregando em algumas igrejas, e Deus usou uma missionária e falou para ele bem assim, vocês têm 15 dias para sair da cidade onde vocês estão, passar disso vocês vão pagar preço. E ele falou assim, Deus, e agora minha esposa? Porque ele sabia que para Curitiba era o local que eu não queria vir. Olha porque só. há uns anos atrás eu tinha vindo para Curitiba fazer a cirurgia da minha filha, que ela tinha adenoide, eu vim no Hospital das Crianças aqui em Curitiba fazer a cirurgia, estava frio, chuva, e na cidade onde eu morava era calor. Eu falei, não, Curitiba é... Eu falei, qualquer cidade, menos Curitiba. Nunca passou na minha cabeça que Deus iria me mandar para Curitiba. E quando o meu esposo falou assim, ele já sabia, né? Quando a gente veio para fazer a cirurgia da minha filha, eu já tinha feito esse comentário com ele. Falei, nossa, eu nunca quero vir para essa cidade. Cidade ruim de morar, frio, só chove. Então, eu já tinha feito esse comentário sem saber. E então, ele falou assim, Deus, eu sei que a minha esposa, ela não quer vir para essa cidade. Se é o Senhor, então o Senhor fale com ela. Então, o Senhor convence ela. E eu nunca tinha tido sonhos, experiências com Deus. E nesse período, ele estava aqui pregando e a gente orando, né? Sobre mudar de cidade. E Deus me deu um sonho. Eu morando em Curitiba, em um apartamento. Olha só. E quando eu acordei, eu falei, não, Deus, Curitiba, não. E eu falei, não, é só um sonho, é só... E aí eu fui orar a Deus. Aí Deus falou comigo na palavra, em Salmos, capítulo 20, versículo 7. Diz bem assim, ó, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Aí Deus falou para mim, o Espírito Santo falou no meu coração, que eu queria ir para Maringá, porque lá eu estava confiando nos meus parentes. Verdade. Nossa, foi um tapa assim na minha cara e parecia que essas palavras, elas gritavam aqui dentro, pastor. Meu Deus. Eu nunca tinha tido uma experiência assim com Deus. De ter plena convicção que o Espírito Santo estava falando comigo. Eu entendi que não era coisa da minha cabeça. Porque daí veio o sonho, aí veio a palavra, Deus sendo claro para mim. Que eu estava querendo ir para Maringá, porque lá eu tinha parente que poderia me ajudar. Aqui eu não tenho absolutamente ninguém. A gente veio debaixo de uma palavra. Deus disse para mim e para o Everton, sai da tua terra, da sua parentela, e a gente fez isso. Aí quando Deus falou comigo na palavra, eu disse, Deus, eu já tinha orado ao Senhor querendo novas experiências e pedindo para que o Senhor trabalhasse na minha vida, já estava nesse processo de cura, de libertação. Eu falei, eu não sei como que vai ser lá, mas eu estou disposto a te obedecer. Porque assim como o Senhor fez na vida de Abraão, o Senhor sustentou ele, então eu creio que o Senhor também vai nos sustentar. E eu não tinha ninguém aqui, pastor. O Everton veio pregar, e no que ele veio pregar aqui, que daí Deus já tinha falado comigo, aí ele me ligou, falou, amor, eu tenho uma coisa para te falar. Aí eu falei, eu também tenho uma coisa para te falar. Daí eu contei. Aí foi onde ele me falou que Deus tinha usado uma pessoa, falando que estava dando 15 dias para a gente sair. 15 dias? 15 dias. E a gente precisava do dinheiro para o apartamento, porque nessa igreja que ele estava pregando, a irmã conseguiu um apartamento que fica aqui do lado da igreja, que é um apartamento que a gente morou por muitos anos. A irmã conseguiu um apartamento pra gente, então eu tinha que pagar 2 aluguel. E a gente já estava numa cidade que a gente não tinha 1 centavo, que às vezes minha filha queria um salgadinho de 50 centavos, a gente não tinha, sabe, pastor? Nossa. As coisas eram muito, muito difíceis financeiramente. E, de repente, a gente precisava do dinheiro para 2 aluguel, um caminhão para trazer lá de Assis Chateaubriand até aqui, são 9 horas, se eu não me engano, de viagem. Então, não era barato. Foi quase 3 mil reais. Para quem não tinha 50 centavos, o meu esposo trabalhava com construção, reformando casa, construindo casa. Aí ele orou a Deus, falou, Deus, se é
se isso vem da parte do Senhor, eu não tenho um centavo, mas eu coloco diante do Senhor que o Senhor levanta o dinheiro. Ele estava aqui em Curitiba ainda, várias pessoas de Assis Chateaubriand ligaram para ele para sentar piso, para fazer várias coisas, e Deus levantou e todo esse dinheiro que a gente precisava para os 2 aluguel, para o dinheiro da mudança, Deus levantou tudo dentro desses 15 dias. E nos 15 dias ele estava aqui em Curitiba. Olha só. Então, assim, foi a minha maior experiência com Deus, assim, sabe, pastor? Porque, assim, e quando as coisas de Deus, as coisas, elas fluem naturalmente. Você não precisa se esforçar, você não precisa se matar. O trabalho veio para ele, assim, um dinheiro que a gente, às vezes, fazia durante o ano todo, veio em 15 dias para ele. Ele pegou um serviço, ele trabalhava com o pai dele, eles dividiram em 2, um foi para um canto, outro foi para o outro, eles juntaram, né, tudo lá, fizeram uma equipe e conseguiram fazer essa construção, esse serviço que apareceu ali para ele dentro desses 15 dias. E Deus levantou todo esse dinheiro que a gente pagou, os 2 aluguel do apartamento ao qual a gente morou, e dinheiro da mudança, e Deus nos trouxe para cá, abriu porta de trabalho. Eu estava lá ainda, e tinha gente daqui de Curitiba, que a irmã dele mora lá na cidade onde eu morava, e o irmão dele mora aqui, e a irmã dele falou para ele, olha, a Ed é uma amiga minha, então ela está indo para Curitiba, se você precisar, você pode convidar ela para trabalhar com você, que ela é uma pessoa muito honesta. Eu estava lá, ele estava me ligando, oferecendo a vaga. Eu falei assim, mas eu ainda estou mudando. Ele falou assim, olha, como você veio por causa de uma indicação da minha irmã, eu vou esperar você o tempo que for necessário. Ele me esperou 20 dias com a vaga. Assim, não tem, assim, foi uma das minhas maiores experiências com Deus, assim, porque Deus abriu porta de escola para minha filha que não tinha. Porque confirmou que ele queria que vocês... Exato. Assim, a família ficou, né? Mas vocês vão para longe com criança pequena. Até minha sogra, sendo uma grande mulher de Deus, ela até falou pro Everton, mas meu Deus, vocês vão para uma cidade, não conhecem ninguém, mãe, mas Deus tá fazendo igual com Abraão, mas não, Deus fez lá atrás, mãe, mas o mesmo Deus lá de trás é o mesmo Deus de agora. Então, se ele tá falando, ele vai sustentar. E até hoje, sabe, pastor, Deus sempre nos sustentou nessa cidade, assim. Nós não temos, hoje tem um irmão do Everton que mora aqui, mas nessa época a gente não tinha absolutamente ninguém. Deus colocou pessoas para nos ajudar, Deus enviou pessoas para ser ali um canal, para abrir vaga na creche para minha filha, que nessa época era muito difícil, creche, e eu precisava trabalhar. Então, assim, Deus conduziu todas as coisas e assim Ele tem feito. Mas foi por causa de uma obediência. Então, tem muitas pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus, mas não querem obedecer. E o segredo da nossa vida está na obediência. Porque, assim, não foi fácil você sair de uma cidade com uma criança pequena de 2 anos e meio e vir para uma cidade que você nem emprego. A gente não tinha emprego, pastor. Eu tinha uma proposta de emprego, mas eu não tinha vaga na escola para minha filha. Se não for Deus, dá tudo errado. Então, assim, a gente tinha uma convicção que era a mão de Deus, mas, assim, você aceitar a pagar o preço e obedecer é o segredo da nossa vida. Às vezes eu quero viver o sobrenatural de Deus, mas quão disposto você está em obedecer? Eu larguei toda a minha família, hoje minha avó já tem quase 90 anos, eu vejo ela uma vez por ano, a minha mãe eu vejo muito pouco, moram todos para lá. Então, assim, mas eu decidi obedecer a Deus. Eu sei que eu tenho um chamado, tenho uma promessa. Eu vim debaixo de uma promessa para essa cidade e eu decidi obedecer a Deus. E aqui estamos, né? Glória a Deus, né? E hoje é uma família abençoada, serve ao Senhor com alegria, sim, contribui muito, né? Tanto a pastora quanto o pastor, a sua família contribuem muito para o ministério, né? Com trabalho, com aconselhamento. E a gente tem a maior alegria, né? Como eu falei no começo dessa conversa, de poder compartilhar com vocês as coisas do Senhor, né? Um ministério, uma alegria. É uma história assim, muito marcante, uma história de bênção, de superação, tudo debaixo da direção de Deus. É muito marcante mesmo, né, pastora? A gente está chegando aqui, pastora, ao momento das nossas considerações finais e deixar esse momento aqui, né, que a pastora falar diretamente com os ouvintes, se quiser, pode ser aqui, eu acredito, né? É isso, produção? Amém? Pode ser aqui, de repente, a palavra que você quiser deixar, né, para essas famílias que estão te ouvindo, e principalmente, talvez, para essa, digamos assim, para essa mulher, para essa esposa, que está enfrentando alguma coisa, né, que se identificou com a tua história, que eu confesso que foi marcante mesmo, né? Eu conheci uma parte e não conhecia a outra, eu vim a conhecer hoje, agora, aqui na nossa conversa, na nossa entrevista. Muito marcante mesmo. E essa pessoa que talvez esteja vivendo alguma coisa, que se identificou contigo em algum ponto da sua vida, talvez, né, pessoas que tenham passado por situações talvez de abuso, né, como a
pastora passou e superou, venceu tudo isso com a bênção de Deus. Uma palavra direta para essa pessoa, porque eu tenho certeza que Deus quer mudar a vida dessa pessoa, talvez dessa família, dessa mulher que acessou o nosso podcast, né, o Cast Forte, e pôde acompanhar a tua história, né? Pastora, fica à vontade para trazer essa palavra, né? Conforme o Espírito de Deus colocar no seu coração. Eu quero só, antes, deixar uma palavrinha aqui que o Senhor, Sim. Ele ministrou meu coração hoje, e fica lá em Provérbios 4, versículo 25. Provérbio 4, versículo 25, diz assim: olhe sempre para a frente, mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado, reflita sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Eu quero deixar aqui para você uma palavra aqui que o Espírito Santo ele falou muito ao meu coração, reflita sobre as suas escolhas. Então, é a nossa escolha que vai determinar o nosso futuro. Então, assim, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas qual que é a sua escolha hoje? Você quer escolher ficar num ciclo de dor, chorando, por causa de algo que aconteceu com você lá no seu passado? Ou a sua escolha é seguir firme, olhando para o Senhor? Ou será que você quer ficar ali chorando, se alimentando e olhando para si, para a sua dor? Ou será que você quer realmente que o Senhor seja o Senhor da sua vida? Porque, assim, você ouviu todo o meu testemunho. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse uma escolha, uma determinação minha, talvez eu estaria no mesmo ciclo da minha mãe, vivendo as mesmas dores, vivendo de casamentos fracassados. E as nossas escolhas, ela determinam o nosso futuro. Então, uma escolha feita pelo meu pai, pela minha mãe lá atrás, trouxe para mim, para os meus irmãos, muitas feridas, muitas dores. Mas eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi colocar Jesus na minha casa, na minha família. Eu escolhi caminhar com o Senhor. E Ele foi o meu refrigério, Ele foi a minha cura, Ele foi a minha libertação. Ele tem sido o meu refúgio todos os dias. E se hoje eu estou com praticamente 20 anos de casado, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou forte, é porque a mão dele tem me sustentado e é porque eu tenho feito uma escolha todos os dias. Todos os dias eu escolho servir ao Senhor, todos os dias eu escolho colocar o Senhor na minha frente, pedir que o Espírito Santo me direcione, pedir que o Senhor seja ali a minha direção diária, porque muitas das vezes nós nos deixamos ser direcionados pelas nossas emoções, pelas feridas, pelo fracasso do passado. Mas o Senhor, Ele tem uma nova história para mim e para a sua vida. Então escolha, faça uma boa escolha, porque se você fizer uma boa escolha, os seus dias serão bem-sucedidos, a tua família, os teus filhos. Então reflita nas suas escolhas, reflita naquilo que você tem decidido e escolhido para você. Porque é através das suas escolhas que vai determinar o seu futuro. E eu posso garantir para você que o segredo de tudo isso nunca foi eu, sempre foi as mãos do Senhor. Amém? Amém, pastora. Maravilha. Maravilha. Obrigado, pastora, pela sua presença hoje. Foi uma bênção. Está convidada sempre a estar aqui com a gente, né? Amém, E pastor. obrigado a vocês que nos assistiram hoje. Obrigado a vocês que acompanharam esse episódio, tá bom? Comente, tá bom? Comente, curta, compartilhe, tá bom? Como falamos no começo, para que essa palavra impactante ela vá mais adiante, para que mais pessoas, né, possam ouvir essa palavra e possam receber essas instruções que vêm do Espírito Santo através da vida da pastora Ediane. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Ficamos por aqui e até o próximo episódio do podcast. Obrigado, produção, mais uma vez. Que Deus abençoe pelos trabalhos técnicos. Continua conosco, tá bom? Tem muita coisa boa vindo por aí no Cast Forte. Um grande abraço, a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.